Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então na nossa aula de hoje, como tinha combinado com vocês, nós vamos fazer a correção dos módulos. Então nós vamos começar a correção dos módulos 30 e 31 hoje, certo? Que é a parte de adição e subtração de radicais. Então essa parte de adição e subtração de radicais, nós vamos fazer bem com calma. Como vocês falaram que estavam com bastante dificuldade também nessa parte, então nós vamos fazer juntos aí os exercícios. Então olha lá. Nós vamos começar pelo exercício 1, que ele fala assim, ó, um erro pode ocorrer na adição de radicais e adicionar os radicandos. Esse fato é um erro porque raiz de A mais raiz de B é diferente de raiz de A mais B. O mesmo ocorre com outros índices. Como forma de comprovar esse fato, então olha lá, ele quer que a gente use a calculadora primeiro para indicar na letra A. Então vamos começar aí respondendo. Na letra A, ele quer que a gente ache a primeira raiz de 2. Então, na letra A, raiz de 2, vocês aí na calculadora, aproximadamente 1, vamos colocar o sinal aqui de aproximadamente 1,414. Depois a raiz de B, raiz de 3, é aproximadamente 1,732. E a raiz de 5 é aproximadamente 2,236. Então ele falou para usar a calculadora. Aí depois na letra B ele pede para substituir de acordo com a expressãozinha ali que ele dá, expressão numérica. Então ele dá uma expressão de raiz de 2 mais raiz de 3 é diferente, né? Na verdade ele quer que você coloque aí. Mas ele já falou lá no enunciado, é diferente da raiz de 5. Então é isso que a gente tem que provar. Então a gente vai colocar o 1,414 que vocês acharam ali, mais 1,732 e provar que isso daqui é diferente da raiz de 5, que é 2,236. Então vamos lá. Então somando aí vai dar aproximadamente 3,146. E isso é diferente de 2,236, que é a raiz de 5. Então era isso que ele queria que vocês provassem aí, que é diferente, certo? Então o exercício 1 era somente isso. Depois o exercício 2, vamos tentar fazer aqui, ó. Eu pedi ele inteiro, certo? Então vamos lá. 6 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 mais 9 raiz de 5. Então, olha lá, esse exercício é bem simples. Como todos têm raiz de 5, então eu posso somar os valores que estão fora. Então, no caso, 6 mais 7 mais 9. 7 mais 9 dá 16, e 16 mais 6 dá 22 raiz de 5. E a gente termina o exercício aí, 22 raiz de 5. Letra B... tá, menos 3 raiz de 7, mais 10 raiz de 7, menos raiz de 7. Como foi falado, quando não tem nada aqui na frente da raiz de 7, tem o valor 1. No caso é menos 1, certo? Então aqui eu tenho menos 3 na frente, todos são raiz de 7. Então eu posso calcular todos juntos. Então menos 1 daqui com menos 3 dá menos 4. Menos 4 com mais 10... vai ficar mais 6 raiz de 7. Ou seja, 6 raiz de 7, que a gente não precisa colocar esse mais, certo? Então, olha lá. Vou fazer aqui já o exercício C. Para aproveitar o espaço aí da lousa, que é pequeno. Exercício C. Raiz cúbica de 2 mais 8 raiz cúbica de 2 menos 6 raiz cúbica de 2. Então, olha lá. Então, como todos são raiz cúbica de 2, eu posso calcular agora os números. Aqui na frente, quando não tem nada, tem 1. Aqui tem o 8 e aqui tem o menos 6. Ou seja, 8 mais 1 é 9 e 9 menos 6 é 3. Então, o resultado vai ficar 3 raiz cúbica de 2. E esse é o resultado final. E o exercício D, ele vai pedir menos 10
raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 5 mais 7 raiz cúbica de 5, certo? Então vamos lá. Então como que eu faço esse daqui? Todos são raiz cúbica de 5. Então eu posso começar calculando com os números da frente. Aqui é menos 10, aqui não tem nada, então é menos 1, que é negativo. Aqui é mais 2 e aqui é mais 7. Vamos começar somando os negativos. Menos 10 com menos 1 tem menos 11. E 7 com 2 são positivos, então tem 9. Então menos 11 com 9 positivo vai ficar menos 2 raiz cúbica de 5. Menos 11 com 9, menos 2 raiz cúbica de 5, certo? E aí a gente já corrigiu até o exercício 2. Então, exercício 2, vocês podem pausar o vídeo para fazer a correção do exercício 2 também. E nós já vamos agora para o exercício 3. Então, vamos lá. Exercício 3. Exercício 3. Um triângulo ABC tem seus lados medindo 2 mais 3 raiz de 2 metros. Então, vamos lá colocar 2 mais 3 raiz de 2. O outro lado, mais 5 menos raiz de 2. E o outro lado, mais 6 raiz de 2. Lembrando que como tem um sinal de menos aqui, aqui são duas coisas. Aqui é uma coisa só. Que no caso aqui no meio a gente sabe que tem uma multiplicação, né? Então ele quer que calcule o perímetro dessa figura. O perímetro é somar tudo, por isso que eu já coloquei assim somando. Então vamos lá. Aqui o 2 raiz de 2 e aqui o 2. Tá certo, todos são raiz de 2. Só que aqui tem um número sozinho. Então eu não posso somar ele com os que tem raiz. Então eu vou começar vendo esse número sozinho com esse número sozinho, sem raiz. Eu posso calcular os dois juntos. Ou seja, 2 mais 5 vai dar 7. Agora, mais 3 raiz de 2, menos raiz de 2, mais 6 raiz de 2. Esses daqui eu vou calcular junto, ó. Esse, com esse, com esse. Então, vamos lá. 6 menos 1, raiz de 2, 5. 5 mais 3, 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Então, o perímetro é 7 mais 8 raiz de 2. E a gente finaliza mais metros, né? Porque ele deu em metros. Então, em metros. E a gente finaliza mais um exercício aí. Depois, o exercício 4, eu pedi para vocês fazerem só a letra A e letra B. Então, vamos lá. A letra A fala assim, ó. Ela pede, simplifique os radicais, quando possível, e efetue as adições ou subtrações. Então, é raiz de 2 mais 4 raiz de 18 mais 5 raiz de 50. Então, olha lá, nesse caso aqui, ó, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo, porque a raiz de 18 dá para fatorar e dá para simplificar aqui o raiz de 50 também. Então, é por aí que eu vou começar. O raiz de 2 não, então eu já posso começar colocando ele aqui, ó. Agora, vamos começar aqui. Então, raiz de 18, eu vou fatorar aqui, ó. 18, dá para dividir por 2, dá 9, que é metade. Dá por 3, que é 3, que dá por 3, que é 1. Ou seja, eu montei um parzinho aqui de 3 elevado ao quadrado, que é ele que eu vou conseguir tirar de dentro da raiz. Então, vamos colocar aqui. Vou repetir o 4, raiz, e em vez de colocar o 18, como a gente já fatorou o 18 deu 2 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, esse 3 ao quadrado eu consigo tirar ele de dentro da raiz. A mesma coisa eu vou fazer com essa raiz de 50 aqui. Eu vou fatorar ela. Então, vamos fatorar a raiz de 50 aqui. Dividindo por 2 dá 25. Dividindo por 5 dá 5. Que dividindo por 5 dá 1. Também vai dar para tirar o 5, ó. Porque raiz de 50 fatorado deu 2 vezes 5 ao quadrado. Então, 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado, como é raiz quadrada, eu consigo tirar ele dentro da raiz cortando esse ao quadrado aqui, igual eu fiz aqui.
Então, vamos tirar então agora. Vai ficar raiz de 2 mais 4 vezes 3 raiz de 2 mais 5 vezes 5 raiz de 2. Olha que fácil. Esse 5 saiu para fora multiplicando com o 5 que está fora. E esse 3 saiu para fora multiplicando com o 4 que está fora. Então, vamos lá terminar. Raiz de 2 mais 4 vezes 3, a gente já pode calcular, é 12 raiz de 2, mais 5 vezes 5, 25 raiz de 2. E agora, para finalizar, a gente pode calcular isso daqui, porque agora todos ficaram com raiz de 2. Então, eu posso calcular 25 mais 12 dá 37, e 37 mais 1 vai ficar 38 raiz de 2. E eu finalizo o exercício com a resposta 38 raiz de 2, certo? Depois, o próximo exercício, vou tentar fazer ele aqui, ó. A letra B da 4, ela fala o seguinte: menos raiz de 3, mais 2 raiz de 12, menos 2 raiz de 27. Então, nós vamos ter que tentar fatorar aqui, ó. Então, vamos lá, para tentar deixar com raiz de 3 para poder calcular depois. Então, o raiz de 3 já está pronto. Agora, o mais raiz de 2 raiz de 12. O raiz de 12 eu vou fatorar aqui. Então, vamos lá fatorar a raiz de 12. Divide por 2 dá 6. Divide por 2 dá 3. Que divide por 3 dá 1. Ou seja, o 2 eu consigo montar um parzinho de 2 ao quadrado. Então, eu vou por aqui, 2 ao quadrado vezes o 3 aqui. Esse 2 eu consigo tirar ele de dentro da raiz, porque está ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer com a raiz de 27. Eu vou fatorar a raiz de 27. Então, vamos lá. Dá para dividir por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Consigo fazer um parzinho aqui de 3 ao quadrado. Então, eu vou por 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 eu consigo tirar de dentro da raiz também. Então, vai ficar raiz de 3 negativa, mais 2 vezes 2 raiz de 3, menos 2 vezes o 3 que saiu para fora, vezes o 3. E aí eu finalizo aqui agora calculando agora essas multiplicações aqui. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3, e 2 vezes 3 dá 6, raiz de 3. E o resultado agora, tenho raiz de 3 negativa, tenho 4 raiz de 3 positivo, e tenho 6 raiz de 3 negativo. Negativo 6 com mais 1 dá 7 negativo, 7 negativo tira 4, vai ficar menos 3 raiz de 3 como resultado final. E aí a gente termina mais um exercício que vocês podem pausar para fazer a correção com toda a calma do mundo, que é o exercício 4A e B. Então agora vai faltar só o 6 e o exercício 7 desse módulo. Então vamos lá fazer a correção. Então, o exercício 6, teve vários alunos aí que falaram que ficaram com dúvida nesse exercício. Ele fala o seguinte: considere um retângulo com as medidas de suas duas dimensões. Então ele deu o comprimento aí desse retângulo, ele deu a altura. E ele quer saber o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se o comprimento, um dos comprimentos é 1 mais raiz de 18, o outro comprimento também vai ser 1 mais raiz de 18. E se uma altura é 3 raiz, aí tem um errinho aí na apostila de vocês, agora que eu tô vendo, ó, é 3 raiz de 2 menos 2, tá? Aí ficou meio estranho aí. É 3 raiz de 2 menos 2. O radical aí ficou pegando o 2 menos 2 aí. Tem que tomar todo cuidado aí. Eu teve um errinho aí, então eu vou ter que repetir essas duas dimensões de altura. Então, olha lá. Então, eu vou começar. Primeira coisa é fatorando raiz de 18. Então, vamos fatorar o 18. 18 dá para dividir por 2, que dá 9, que dá para dividir por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Ou seja, o 3 vai dar para tirar fora da raiz, porque deu 3 ao quadrado. E o 2 vai continuar dentro da raiz, do radical. Então, vamos lá. 1 mais, no raiz do 18 vai ficar 3 ao quadrado vezes 2, mais 1 mais, a mesma coisa,
3 ao quadrado vezes 2, mais 3, ó, vou repetir, raiz de 2 menos 2, mais 3, raiz de 2 menos 2. Agora eu vou tirar esse 3 aqui de dentro do radical. Então vamos tirar. Vai ficar 1 mais 3 raiz de 2, mais 1 mais 3 raiz de 2, mais 3 raiz de 2, menos 2, mais 3 raiz de 2, menos 2. Então olha lá. Agora número eu posso calcular com número que estejam sozinhos. E a parte aqui, ó, que como se fosse uma letra, uma incógnita, mas é o 3 raiz de 2, eu posso calcular só quando tem raiz de 2. Então vamos lá. 1 mais 1 é 2, com menos 2, nada. Eu posso até cortar assim para ficar mais fácil. Vai sobrar o menos 2 aqui. Então vai sobrar o menos 2 de resultado. Depois, 3 raiz de 2 com 3 raiz de 2, 3 mais 3, 6 raiz de 2. Aí depois 6 raiz de 2 com mais 3, 9 raiz de 2 com mais 3, 12. Então vai ficar 12 raiz de 2. E a gente chega na resposta final, que no caso aí está invertido, ó. Aí no caso na solução tá assim, ó, 12 raiz de 2 menos 2. Só está invertido, mas não tem problema, que no caso é a alternativa B. Aí no caso ficou invertido a solução, mas não tem problema nenhum. Ele colocou primeiro o valor da raiz para depois colocar o número sozinho, certo? Então nós vamos agora para o exercício 7 para finalizar a correção aí de vocês, desse módulo aí. Então vamos lá. Exercício 7. Exercício 7 tem a letra A e a letra B que eu pedi para fazer. Então vamos lá. 7, letra A. 7 raiz de 2 mais 5 raiz de 5 menos 3 raiz de 2 mais 6 raiz de 5. Então vamos lá fazer esse exercício aqui, onde eu tenho raiz de 2, onde eu tenho raiz de 5. Não dá para fatorar, que a gente já sabe que são números primos. Então eu vou calcular raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 5 com raiz de 5, e simples assim. Então raiz de 2 eu vou calcular com raiz de 2. 7 menos 3 vai ficar 4, raiz de 2 positivo. E 5 raiz de 5 mais 6 raiz de 5, eu vou calcular esses dois juntos aqui. 6 com 5, 11 raiz de 5. E a gente chega no final desse resultado. É bem simples assim, calcular raiz de 2 com raiz de 2 e raiz de 5 com raiz de 5. Agora letra B, olha lá. 5 raiz quadrada de 3 mais 6 raiz cúbica de 2 menos 9 raiz quadrada de 3 mais raiz cúbica de 2. Olha lá, raiz quadrada de 3 eu posso calcular com raiz quadrada de 3, então vou calcular esse com esse. E raiz cúbica de 2 eu posso calcular com raiz cúbica de 2. Então vamos começar com raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3. 9 é negativo, com 5 que é positivo, tenho 9, estou devendo 9. Eu pago 5, vou ficar devendo 4. Então menos 4 raiz quadrada de 3. E depois 6 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 é como se fosse 6 mais 1. Quando não tem nada aqui, eu já cansei de falar para vocês. 1 mais 6 vai ficar 7 raiz cúbica de 2. E a gente chega no resultado final